43. Eu acho que não tem texto mais conhecido do que esse. A palavra então diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, que bom, Senhor, que a tua palavra está registrada alguns milagres, ó Pai, acontecidos. Ó Deus querido, no período do ministério terreno de Jesus. E ficou para nossa edificação, nosso aumento de fé, ó Pai querido. Pois hoje estamos também vivendo momentos difíceis, Senhor, em que cada um de nós temos alguma coisa, ó Pai querido, ó Deus, a ser liberto, a ser tirado de nossas vidas, a ser resolvido e às vezes não conseguimos. Então que esta palavra, Senhor querido, possa acrescentar fé aos corações daqueles que a ouvem, para que possamos também receber de Ti a vitória que está proposta aos nossos corações. Assim te peço, Senhor, que Tu nos conduza, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, para que a revelação seja necessária a este momento. Ó Deus, entregue a cada um dos Teus filhos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Meus irmãos, nós temos aqui um texto bastante conhecido, como nós já falamos, que é digno da nossa atenção, por ser um texto que registra um fato muito interessante. Sempre houve pessoas mendigando, e cegos ou enfermos, como o pastor Velácio aqui citou, o paralítico, né? Isso aí sempre teve e sempre terá. E sempre teve aos montões, né? A medicina não era tão precisa quanto é hoje, né? Então o número era muito maior do que o de hoje. Mas observe uma coisa, que nós estamos falando de um homem que, em outro texto, a Bíblia chama ele de Bartimeu. Na verdade, o nome dele não é Bartimeu, ele é apenas um homem cego, porque Bartimeu significa filho de Timeu, né? A expressão, né, esse sufixo bar do hebraico é filho. Então, Bar-Jonas, lembra? Simão Bar-Jonas, que é filho de Jonas. E Bartimeu, então ele é filho de Timeu. E eu já disse aqui uma ocasião que, segundo Flávio Josefo, um dos maiores historiadores judeu, ele disse que Timeu era um conceituado general que já estava aposentado, já tinha cumprido a sua missão, e ele tinha sido cortado o salário dele. A gente fala salário, né, o soldo, né? Cortou o salário dele, o Império Romano cortou o salário dele para enfraquecer, porque ele era muito estimado, e ele, de repente, podia se levantar e ainda ir contra o Império, né? Então, ele cortou o salário, e também pegaram o seu filho, ou seja, esse moço que está sem nome, e cegaram-lhe os seus 2 olhos, vazaram os seus 2 olhos. Eles faziam isso para enfraquecer, literalmente. E esse moço, então, com o pai, com o salário,
cortado, não tinha mais aquela condição de voltar à ativa. E então o menino foi a mendigar, sem recursos nenhum. Mas deixa estar, irmãos, que às vezes a pessoa passa por um momento, a gente sempre usa essa expressão, que a prova, ela não dura todo o tempo. O deserto não é um lugar de habitação, é um lugar de passagem. E às vezes nós observamos situações como essa. Esse moço não sabe o que lhe espera, mas percebem que ele tem um conhecimento, segundo o texto que nós lemos, ele tem um conhecimento das profecias do Antigo Testamento. Ele aguarda ansiosamente, como todos os outros judeus estavam aguardando, só não reconheceram, mas aguardam o Messias de Deus, o ungido de Deus. E você sabe que o ungido de Deus, segundo está lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, o Senhor lhe deu tarefas. O Senhor lhe deu tarefas, já predisse as tarefas que ele realizaria aqui. E dentre essas tarefas seria curar, seria libertar, pregar o evangelho. Depois nós lemos o mesmo texto, com uma performance um pouco diferenciada, mas de Lucas capítulo 4, 18 a 21, onde aí o Senhor é até mais enfático, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, o ungiu para curar, para dar vista a cegos. É claro que o Senhor estava olhando ali, falando sobre a questão espiritual, sabe? Abriu os olhos espirituais, mas ali também estava a questão da cura física. E olha, interessante que esse homem, então, ele está sentado à beira do caminho, segundo o texto, está mendigando. É a única coisa que ele pode fazer, não é que ele queira fazer, é a única coisa que ele pode fazer para sobreviver. Ele não tem nenhum outro recurso. Então toda a história passada da família dele ficou esquecida. Porque quando uma pessoa entra num momento assim de tribulação desse nível, lembra que até o próprio Jó, que a Bíblia começa dizendo que ele era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais rico, então o mais conhecido, o mais nobre, vamos dizer assim, e já era um homem que julgava a causa, as pequenas causas do povo, era um líder nato, né? Mas a Bíblia diz que quando ele entrou na prova, ele disse assim: até meus amigos me abandonaram. Ele ficou sozinho, ele se sentiu abandonado. Então esse homem não tinha ninguém, ele estava ali como, vamos dizer assim, um invisível à vista de todas as pessoas. E quando ele está naquele caminho, irmãos, aí ele começa e ele ouve um tropel, ali é a oportunidade de Deus. Ele ouve um tropel de pessoas, né, os passos de algumas pessoas, e ele então pergunta a alguém que está naquela multidão que ele não está vendo, mas ele pergunta: o que está acontecendo? Aí alguém lhe fala, como nós lemos aqui, que ele pergunta, e alguém disse assim, Jesus, o Nazareno, passava. Ou seja, Jesus, o Nazareno, está passando. Irmãos, não é uma expressão, preste atenção, como nós observamos, isso traz muitas coisas para nós, até a verdade que é das Escrituras, quando diz em Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque quando a palavra de Deus ela entra no coração, pelo ouvido da pessoa, essa palavra fica gravada, ela fica escondida em algum lugar. E essa pessoa, por mais momentos difíceis que ela possa passar, ela lembrará daquilo que diz a palavra do Senhor, em que ela aprendeu. Aí esse moço, ele ouve uma expressão, Jesus, o Nazareno, passava. Uma expressão comum, Jesus, irmãos, era um nome comum naquele tempo, não era um nome especial. O nome de Jesus é especial, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas Jesus era um nome comum, era uma variação do hebraico Oséias ou Josué. Olha só que coisa. Aí então era um nome comum. E quando ele fala assim, Jesus, o Nazareno,
Aí ele entende, bate um estalo na vida dele, na mente dele, e ele entende então a profecia da palavra do Senhor, lá do profeta Isaías, principalmente o capítulo 11, onde ele entende, olha, hoje para nós é capítulo e versículos, eles não tinham capítulos e versículos, mas eles tinham a profecia que era lida nas sinagogas, no templo. Então esse moço, ele aprendeu alguma coisa e guardou. Aí quando ele ouve falar Jesus, o Nazareno, é possível que a mente dele tenha voltado alguns 700 anos antes de Cristo nascer, e então de Jesus nascer, e ele tenha lembrado de uma palavra profética de Isaías capítulo 11, que um rebento, um renovo, subiria, e ele teria funções, ele teria os 7 Espíritos de Deus, de que depois João é revelado em Apocalipse. Olha só que coisa interessante. Aí quando ele lembra disso, aí ele associa esse Jesus, quando fala o Nazareno, ele associa com Jesus, ou seja, com o Messias da promessa de Deus. Aí ele rapidamente, a mente dele trabalha, e ele então vê o que às vezes não vemos, mesmo enxergando tão bem. Um cego está enxergando às vezes melhor do que nós. Olha essa coisa. Aí quando ele vê, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, a primeira coisa que nós observamos é que ele vê nesse Jesus a unção de rei. É engraçado que a multidão o aperta e o oprime, e ninguém consegue enxergar isso nele. Os fariseus conhecem a palavra de Deus e não conseguem enxergar. E esse homem não enxerga um palmo à sua frente, literalmente falando, mas quando ele ouve falar Jesus, o Nazareno, aí ele vê a unção de rei. E ele então começa a gritar naquele momento, Jesus, filho de quem? Davi. Olha só. Davi é rei, irmãos. Ele está declarando que aquele é o Messias de Deus, prometido em todas as Escrituras, da descendência de Davi. E sabe fazer uma declaração dessa. Jesus, filho de Davi, fazer uma declaração dessa, quando o Império Romano estava no comando, era pena de morte. Dizer que ali estava um rei, quando só tinha um rei, o imperador, e ele esqueceu, parece que apagou tudo ali, perdeu todo aquele medo. E olha que ele já tinha sofrido, vamos dizer assim, com o Império Romano. Mas agora ele vê em Jesus a unção de rei, e ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, como aquele moço sabe disso? Olha, é o Espírito Santo de Deus que trabalha a vida da pessoa no momento em que a pessoa quer alguma coisa, e ela busca saber quem está passando. Aí quando ele diz isso, é importante, né? Que eu estou me fazendo a referência de Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5, quando lá diz os 7 Espíritos de Deus. Se os irmãos notarem, esses 7 Espíritos de Deus está relacionado com a bondade de Deus para com a humanidade. Está na tela ali, ó, repousará sobre ele. É isso que ele lembra, o Espírito do Senhor. E o Espírito, ele diz, o Espírito do Senhor já é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. É isso que está citado em Apocalipse. Então ele viu antes de João, ele já viu isso aí. É interessante, agora quando ele percebe isso, e a palavra diz que Jesus então continua a andar, parece que, irmãos, no tempo certo de Jesus, né? Ele vai parar e vai olhar para nós. E dá a impressão, às vezes, quando nós estamos angustiados, todo mundo já teve essa impressão, que quanto mais nós pedimos, mais oramos, mais o Senhor parece que tapa os ouvidos à nossa oração. Parece que nós não somos ouvidos, a nossa oração não passa do teto, não é assim? A gente começa a entrar em pânico, em angústia, porque dá a impressão que o Senhor não está dando atenção a nós. Ali a impressão que se dá é essa. Mas, irmãos, não há um clamor que Deus não ouça, e não há um clamor que Deus não responda a seu tempo. Então, todas as orações, por isso que alguém disse com certa sabedoria, aliás, Billy Graham, né, ele falou assim, então, quando você orar, mesmo que você
ache que Deus não esteja ouvindo a tua oração, então você continue orando. Não, ele falou assim, mesmo que você não ouça a voz de Deus respondendo a tua oração, continue orando porque ele está ouvindo a tua oração. Ao momento dele de responder, e quando ele diz isso, irmãos, aí o Senhor mostra, lá naquele momento em que a palavra do Senhor está, aí o Senhor mostra que essa misericórdia dele está em favor do ser humano. E quando ele começa, então, a clamar, aí a palavra diz assim, e os que passando não são os discípulos, tá, gente? Aqui, neste caso, não são os discípulos. As pessoas que vão passando e vê aquele mendigo clamando e falando, Jesus, filho de Davi, tem dois riscos. Tem dois riscos. Um, que ele é um mendigo, ele é desprezível, está à margem da sociedade. E ninguém dá valor a mendigo, né? Ninguém dá ouvido a mendigo. E a outra, porque ele está falando algo que é muito sério, se chegar aos ouvidos do imperador, ou aos seus ouvidos. O ouvido do imperador são os soldados que levam a questão, né? Então, algo muito sério que pode causar a pena de morte, um transtorno muito grande a muitas pessoas. Aí alguém começa e diz assim, repreendendo ele, a Bíblia diz, ele repreendido para que se calasse, como que diz, cara, fica quieto aí, está falando besteira, não é por incomodar o mestre, mas é pela palavra que ele está falando, que é muito séria. Ela é tão séria que o apóstolo Paulo falou assim, ninguém diz que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Quer dizer, hoje a gente fala, mas hoje nós não corremos risco. Mas imagine num governo comunista em que pregar o Santo Evangelho é crime, é pena de morte, aí você falar assim, Cristo é o Senhor, olha só. Então você está se condenando à morte. Aí, isso é muito sério, e eles estavam com medo e repreendendo aquele mendigo. Irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, eu não vou dizer que todas as pessoas, vão colocar todas assim, julgar todas por uma, né? Mas uma boa parte das pessoas que estão ao nosso redor, elas compreendem literalmente a nossa situação de angústia. Às vezes nós falamos assim, irmão, me ajuda em oração. Aí a pessoa até coloca a figurinha em oração, não é assim? Lá, irmãos, aqui entre nós, quantas vezes nós esquecemos de orar pelo propósito de outra pessoa? Nós geralmente não sentimos a dor da pessoa. Nós geralmente não estamos muito preocupados com aquela situação. Nós pensamos em nós mesmos. E quantas vezes acontece de nós esquecermos? Uma pessoa pediu oração, está angustiada, aí nós acabamos esquecendo, porque não sentimos aquela dor. Agora, quando é na nossa casa, na nossa família, na nossa carne, você esquece, porque você está sentindo a dor. Então era comum para aquelas pessoas não se preocuparem. Esse moço, como quem diz assim, eu não tenho nada a perder. Então ele clama, ele sente uma dor, ele sabe o que está precisando, e ele sabe que Jesus que está passando ali, quando falou o Nazareno, fez toda a diferença. Se fala, é Jesus passando, não ia fazer diferença nenhuma, porque muitos Jesus por ali. Agora, quando fala o Nazareno, ele lembrou do renovo, do rebento, que a raiz hebraica para esse renovo ou rebento é Nazareno. É a mesma raiz, então, da palavra Nazareno. Ele lembrou dessa profecia. E quando ele começa a clamar, aí as pessoas então começam a impedi-lo. Para inibi-lo de falar, porque acharam que ele estava falando demais. Aí onde a palavra de Deus diz assim, mas ele clamava ainda mais. E tem um texto aqui que diz assim, lá no Mateus, né? Mais alto. Quer dizer, estão me pedindo, vou clamar mais alto ainda. Aí ele clama novamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento, irmãos, Jesus para. E você já percebeu que o livro de Marcos fala de 2 cegos, ali ficavam muitos cegos, mendigos. Esse está fazendo a diferença. Todos aqui temos problemas, todos aqui temos dificuldade,
Vai fazer diferença aquele que souber clamar. Vai fazer diferença aquele que souber reconhecer o senhorio, a deidade do Senhor. Vai fazer diferença aquele que souber reconhecer que o Espírito de Deus, irmãos, é quem opera tudo em todos. Que apenas um Jesus não faz diferença, mas o Jesus em que ele está clamando é um Jesus de Lucas capítulo 4, né? 18 a 21, que é o mesmo de Isaías 61 que eu falei, 1 a 3, é o Jesus que foi envolto pelo Espírito Santo. Ele falou assim, pois que o Espírito do Senhor me ungiu. Ou seja, revestiu, deu autoridade para que ele pudesse fazer qualquer coisa que esteja escrito lá. Primeira coisa que ele fala é pregar o Evangelho, as boas novas, trazer novidades de salvação. Porque a salvação, irmãos, ela é criteriosa. Não adianta uma pessoa ser curada fisicamente se não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A única coisa que vai acontecer é ele aproveitar um restinho de tempo nesta terra, mas toda a eternidade pode estar perdida. Então a primeira coisa é apregoar a palavra de Deus, boas novas, depois libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, curar cegos, levantar paralíticos, fazer proezas, mas principalmente sarar a tua alma, colocar de forma que ela esteja com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e garantido. Porque essa vida, irmãos, é isso, ó, ela é passageira, mas a eternidade nos espera. E esse moço está agora entendendo que ele é o filho de Davi, ou seja, ungido, Messias de Deus, que foi ungido e prometido para trazer liberdade aos cativos e o ano aceitável do Senhor. Aí ele clama cada vez mais, e quando ele vai clamando, insistindo, aí ele vê nisso, o que ele está vendo agora em Jesus? Além da unção de rei, ele está enxergando em Jesus a capacidade de liberar misericórdia. Porque ele agora lembra provavelmente de Lamentações capítulo 3, verso 22, aí quando Jeremias fala no seu poema, na sua profecia, feito um poema, ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então ele lembra disso, irmãos, a palavra é viva, a palavra é eficaz, irmãos. No tempo da angústia, não se esqueça das misericórdias do Senhor. Porque se ele tivesse te abandonado, você já estaria morto. Você já teria morrido, não estaria mais nessa terra dos viventes. Mas se ele mantém a mão sobre a sua vida e o fôlego de vida em você, é porque ele ainda vai tomar uma atitude em relação ao que você está precisando. Porque a quem pede, Jesus falou, ser-lhe-á dado. Quem bate, a porta se abre. E quem busca, encontra. E Jesus falou para os discípulos, olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Pai Celestial nos conhece, irmãos. Então não desista, não desista. Problemas todos nós temos. Graus diferentes. Todos nós estamos passando literalmente num deserto de problemas. Graus diferentes. É claro que alguns que estavam no deserto estavam pegando o lado do sol, escapelando, e outros já estavam no lado da sombra. Mas quando foi pela manhã, alguns pegaram o sol e outros pegaram a sombra, não foi assim? Mas todos estão passando. E todos são protegidos pela mesma mão. Aí observa uma coisa, ele viu aqui, implorava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabe que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E como quem disse, eu ainda estou vivo, mesmo cego e mendigando, é porque Deus tem tido misericórdia de mim. Porque há muito, irmãos, lembra quando Davi falava, se não fosse a mão do Senhor, meus inimigos teriam me engolido vivo. É claro que ele está falando de inimigos literais, né?
de guerrilheiros. Agora, vamos trazer isso para o campo espiritual. Você não tem noção, nós às vezes não temos a noção de como é este mundo no campo espiritual. Se Deus permitisse que nós abríssemos os olhos espirituais 1 minuto, nós entraríamos em pânico de ver como os inimigos, as hostes celestiais da maldade, as potestades do ar, os principados e potestades, como eles infestam esse ar e como eles estão sedentos em nós. Se você ainda está vivo, meu irmão, a misericórdia do Senhor tem sido contigo. Porque o diabo, sabe que Pedro falou, Pedro, apesar de ter falado, acredito que ele não tenha noção, como nós não temos da gravidade que é o mundo espiritual. E Pedro falou assim: irmãos, vigia, ser sóbrio, mantenha a vigilância, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa para tragar. Você não escuta nada. Agora, irmãos, aqui entre nós, você pode não ver, mas se aqui dentro, nesse ambiente fechado, você ouvisse um rugido de leão, ainda que você não estivesse vendo, como nós não estamos vendo, mas ouvisse um rugido de leão aqui dentro, você estaria tranquilo? Ficaria do jeito que está aí? Ia procurar primeiro, não viu? Daqui a pouco outro rugido, você, meu Deus. Irmãos, o culto ia acabar. Se nós abríssemos os nossos olhos, 1 minuto, quando Deus permitiu que Eliseu visse e que falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor mostrou exércitos de anjos em favor, que são maiores do que o exército de lá. Agora, se abre os olhos aqui, do jeito que nós estamos, ou abre os nossos ouvidos para ouvir o rugido feroz do adversário, nós entraríamos em pânico. O diabo, você já ouviu essa expressão? Não brinca de ser diabo. E esse moço sabe que a única esperança dele é Jesus, o Nazareno. E olha que ele não tem tanta revelação para ele como nós hoje temos. Ele não tem. Ele está ainda vivendo sob os ditames da lei e sob a profecia de quem é Jesus, o Nazareno, o Cristo de Deus. Agora observe uma coisa. Quando ele vê isso aqui, aí ele vê uma terceira coisa interessante: a capacidade de curar. Como ele sabe que Jesus pode curar? Não é uma gripe, não é uma dorzinha de cabeça. Como ele sabe que Jesus pode trazer aquela cura física a ele? Porque a cura espiritual, a visão espiritual está muito boa. A visão espiritual está muito boa, a ponto de fazer Jesus parar e disse assim: traz ele aqui. Não foi pelo clamor apenas de dizer assim, Jesus, gritar. Não foi pelo grito que estava incomodando, negativo. Mas Jesus viu nele que aquele moço era incomum. Aquele moço guardava a palavra da profecia. Aquele moço reconhecia a unção de Deus nele. Aquele moço sabia exatamente quem era ele, sem nunca ter visto. Isso fez toda a diferença. Ele estava usando de uma fé literalmente cega. Agora, quando ele chega aqui, irmãos, aí Jesus então traz ele aqui, disse assim: olha, traz ele aqui. Mandou que lhe trouxesse, mandou que lhe trouxesse. E quando ele chegou, aí tem um texto interessante também, não é aqui de Lucas, mas me parece ter sido de Marcos, que ele fala assim, que ele deixando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
Isso aqui, irmãos, não se tem como chegar ao Senhor sem renúncia. Não tem como chegar ao Senhor sem renúncia. Mesmo que a misericórdia do Senhor seja muito grande sobre a minha vida, para que eu receba aquilo que eu estou precisando receber, Ele fará exigência de alguma renúncia de nossa parte. Quando Ele disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua capa e siga-me. Está lá, Marcos 10:50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Parece alguma coisa assim simples. Mas ele deixou como se fosse assim, um mendigo, pedinte. Aí ele tem lá um saco de coisa lá de... A gente nunca sabe o que tem dentro do saco do mendigo. A minha maior curiosidade é jogar um saco daquele no chão para ver o que tem, né? Porque todos eles têm um saco cheio de bagulho ali dentro. Aí, olha, aí ele está com aquele saco, irmãos, lá. Aí você fala: deixou aquele saco para lá, está tudo bem. Agora, irmãos, ele está falando de capa. A capa, ela é tão preciosa a uma pessoa que a lei de Moisés dizia que quando alguém empenhorasse a sua capa, ela deveria ser devolvida ao final do dia. Não podia ficar retendo a capa da pessoa. A capa era muito importante para a pessoa. E muito mais importante que ela gerava um respeito. Era como se fosse um respeito. E ainda tinha mais ainda de importância para ele. Porque essa capa é que o cobria ele da geada da noite. É que cobria ele do sol do dia. Era tudo que ele tinha. Então não era uma coisa comum que ele perdeu, que ele largou, mas o encontro com o Messias, a expressão dele que ele queria encontrar com o Senhor era tão grande, o desejo era tão grande, que quando o Senhor mandou chamar, ele não pensou duas vezes, não catou nada, largou sobre si a sua capa, e foi. Porque ele diz a capa? Por causa dessa importância que era. Senão não ia dizer sobre capa. Aí a pessoa fala: você, claro, pode fazer um paralelo, tá? Você tem que deixar a capa do pecado, não tem que deixar? Alguma coisa você vai ter que renunciar. Só que às vezes as pessoas querem a bênção de Deus, mas sem renúncia. Não querem renunciar a nada. Não querem abrir mão de nada. Querem viver a mesma vida, querem viver mendigando, tal como aquele mendigo lá na porta do templo, né, chamada Formosa, aí que ele estava na porta do templo, olha só, o lugar da bênção de Deus, a casa de Deus, ele na porta, mas nunca tinha entrado, e mendigando na porta de onde Deus tem a bênção ali dentro. Então tem pessoas que querem viver assim, elas não querem abrir mão, não querem abrir mão. Eu preciso, irmãos, abrir mão para receber algo melhor. Às vezes temos que perder para ganhar. Mas a pessoa não quer abrir mão, não quer largar aquilo ali. Então, se eu não largar aquilo que é de menor importância, Deus não me dará aquilo que é de maior importância. É claro que aquela capa possivelmente depois, literalmente a capa literal, tá? Ele tem até pego novamente, que era a capa dele, mas a priori nós observamos que ele colocou aquilo como algo secundário, porque o que ele queria era estar perto de Jesus. Então, mais importante do que uma capa que lhe cobria, seria a misericórdia do Senhor que lhe cobriria, que tiraria, perdoaria os seus pecados, que curaria a sua vida. Então ele largou e foi ter com Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, aí vem outra questão. Irmãos, eu lembro que eu já falei aqui, que um advogado, ele falando: olha, o segredo de uma causa ganha perante o juiz é a petição. Se a petição for errada, o juiz não dá causa ganha. Pode ser uma causa bem que aquele cara diz assim, ó, essa causa está no papo. Não, se a petição estiver errada, o juiz não dá causa. Não dá causa ganha. O segredo está na petição. E aqui, olha o segredo. Jesus falou assim: o que queres
que te faça? Qual é a tua maior necessidade hoje, irmãos? O que queres que eu te faça? Aí você está precisando urgentemente da salvação. Aí você fala, eu queria ganhar na loto. Pô, meu Deus do céu, pediu, e não recebeste porque pediste mal, para gastar em vossos próprios prazeres ou deleites. Pediu e não recebeu, porque pediu mal. Olha aí, faz sentido ou não o que o advogado falou? Segredo é a petição, irmãos. O que queres que eu te faça? Agora a pessoa vem com um montão de coisa. Não, se eu estou com uma lista aqui, ó, para te mostrar aqui que eu quero. Você não tem uma prioridade. É claro que quando você pede uma coisa que é prioridade, as demais coisas são acrescentadas. Isso está nas Escrituras, quando o Senhor falou, Salomão, o que você quer que eu te faça ou que eu te dê? Aí ele falou, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Aí a Bíblia diz assim, que Deus achou que o pedido foi excelente, lhe deu sabedoria e lhe deu muita riqueza. Então o que você quer? Não, se eu quero sabedoria, mas quero riqueza, eu quero também isso, eu quero também aquilo. Não, irmãos, seja específico com o Senhor. O que queres que eu te faça? Aí ele disse, Senhor, que eu veja. Por quê? Depois que eu começar a ver, as portas de trabalho se abrem ou não? Quando eu começar a ver, e olha que ele já enxergava o espiritual, tá? O espiritual ele já enxergava. Mas quando eu começar a ver, tudo será diferenciado na minha vida. Eu posso voltar para casa. Quando eu começar a ver, eu posso cuidar do meu pai que está lá, sem soldo. Quando eu começar a ver, tudo vai mudar ao redor. Então, qual é a prioridade que nós temos? Porque tem horas que o Senhor sabe que é uma coisa que não precisa de prioridade, aí Ele vai dizer assim, ó, levanta, toma tua cama e anda. Mas tem horas que não. Tem horas que Ele fala como aquela passagem que Ele falou, se queres ficar são? Claro que eu quero. Então, levanta, toma a tua cama e anda. Senhor, eu quero ser limpo. Aí o Senhor fala, ser limpo. Não é assim, Lucas capítulo 5, com o leproso? Então, nós temos que ser específicos na nossa petição, irmãos. Você precisa saber o que você quer realmente. O que você quer realmente? Na sua casa, na sua família, seus filhos, no emprego. O que você quer? Às vezes você está confuso de mente. Aí você fala, meu Deus não ouve a minha oração. Não é que Ele não ouve a sua oração. A petição está errada. Precisa apresentar ao Senhor. Percebe que Ezequias, o rei, estava sitiado por Babilônia. Uma parte do exército babilônico estava sitiando Jerusalém. E para a gente olhando o capítulo 37, 38, 39 de Isaías, aí você vê assim, lê, parece que foi uma coisa rápida. O sítio já estava por cerca de 2 anos. 2 anos. E a gente só lê aquela parte que ele foi ofendido e que ele levou a carta na casa do Senhor, né? Apresentou o Senhor e falou, Senhor, olha o que eles escreveram, olha o que está aqui. Aí diz assim, naquela mesma noite o Senhor mandou um anjo e feriu 185 mil homens do exército assírio. A gente só vê isso. Só que o Senhor feriu 185 mil homens do exército assírio no momento em que ele foi específico e disse ao Senhor, olha o que está acontecendo. Só que isso que está acontecendo, que ele está mostrando hoje, ele já podia ter feito há 2 anos antes, quando começou o cerco. Aí ele passou 2 anos de prova, 2 anos de tribulação, 2 anos com pessoas morrendo de fome, para poder, depois de 2 anos, quando ele viu que já tinha muita gente morrendo de fome, que não tinha mais jeito, aí ele apresentar ao Senhor. Irmãos, apresenta ao Senhor aquilo que você precisa. A pergunta que Ele faz a nós é, que queres que eu te faça?
vê o que é mais necessário para a sua vida, que eu veja, Senhor. Foi o que ele mais queria, não pediu nada, só que eu veja. Agora observa, quando ele fala isso, aí então o Senhor o curou, está escrito assim, ó. E disse o Senhor, Jesus lhe disse, vê. Olha só que coisa simples, gente. Vê, a tua fé te salvou. Não é muito simples a resposta, a forma como o Senhor curou? Tem uns que ele precisa cuspir no chão, fazer uma lama de cuspe e colocar nos olhos e falar assim, vai ao tanque de Siloé e lava. Tem outros que ele precisa dizer assim, vai ao sacerdote e se mostra lá. Agora esse aqui ele falou assim, vê. E na hora que ele falou, o olhão do camarada abriu. E se Flávio Josefo estiver certo, que eu creio que sim, foi mais do que apenas abrir, porque ele foi cego, ele foi, vamos dizer assim, foi ferido nos olhos. Então o Senhor rapidamente fez aquela cirurgia, aí ele passou a ver. Irmãos, a alegria de ver foi tão grande, que aí entra um outro segredo muito importante. Esse já não é mais o cego quem está vendo, mas o cego está demonstrando pela sua atitude. Que logo que ele passou a ver, olha só, ele logo viu. É claro, quando eu quero sair de um problema, eu já tenho 1000 planos. E ele provavelmente tinha 1000 planos. Se eu sair daqui, eu vou lá, vou ver como está meu pai, vou cuidar disso, vou arrumar meu emprego, vou mudar a nossa história. 1000 planos, mas quando ele logo viu, a gratidão dele foi tão grande que ele começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Agora, quantos de nós temos sido alvos da graça e misericórdia de Deus, temos recebido o que Deus tem, o que nós desejamos no coração, e não estamos nem aí para seguir a Jesus? Você continua com a mesma vidinha de sempre, continua com o mesmo desleixo, né, espiritual. Irmãos, toma uma postura perante o Senhor. Toma uma postura. Pode ser que em alguns casos ele faça como aquele endemoniado gadareno que foi liberto, né, daquela legião de demônios, e logo também queria seguir a Jesus. Eu vou te seguir. Jesus falou, não, vai para a tua casa e mostra, ele fala para eles o quão grandes coisas Deus te fez. Quer dizer, já vai começar a trabalhar no evangelismo, mas sob ordem de Jesus. Agora, em alguns casos, o Senhor pode deixar, não, vem aqui comigo. Eles seguiam, glorificando a Deus. Olha o testemunho. Todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Por que digo isso? Porque no caso dos 10 leprosos, 9 começaram a ser curados e foram embora. Não deram nem bola para Jesus. Só um voltou para servi-lo, para segui-lo. E esse o Senhor falou assim, olha, foram 10 os curados? Onde são os 9? Agora, para esse ele assegurou, a tua fé te salvou. Você quer bênção completa ou quer bênção incompleta? Claro que o Senhor pode te dar um emprego. Quantas pessoas nós já fizemos orações, apresentamos, elas são gratas e dizem assim, ó, Deus abriu a porta. Irmãos, tem uma pessoa que há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? Ele inclusive tem meu nome. Aí um dia nós fomos fazer uma oração na casa de uma irmã da igreja, e como ele morava no quintal, ele pediu oração. A Ana deve lembrar. Aí ele pediu oração, que estava desempregado, não sei quanto tempo. Aí nós fizemos a oração, ele foi empregado, irmãos. Deus o abençoou, abriu as portas. Isso, olha, há quase 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Um dia desse me parou ali e falou, até hoje eu estou trabalhando, mas nunca entrou nesta casa. Está entendendo? Nunca entrou, não é para a glória do homem, não, que eu não gostaria nem que ele falasse isso, que eu fui lá fazer uma oração. Mas, irmãos, há uma preocupação, porque a pessoa precisa aprender a servir a Deus. Deus tem sido bondoso e tem sido misericordioso. E se você permanecer fiel, o Senhor acrescentará mais ainda na sua vida.
acredito que quantas capas esse moço pôde comprar depois, com os recursos que Deus lhe deu. Mas a primeira coisa, quando ele abriu os olhos, foi olhar para Jesus e desejar segui-lo. Então, por que nós não fazemos o mesmo? Olha para Jesus, irmãos. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda faz proeza, ele ainda abre portas onde não há portas. Ele ainda chama a existência as coisas que não são como se já existissem. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, fica com esta palavra hoje, mas quando você levantar para a oração agora que nós faremos no final, irmãos, acredite. É Jesus que está neste lugar. E Ele pode, qualquer coisa. Não há nada impossível que Ele não possa fazer. Jesus resolve todo e qualquer problema. Jesus é a causa de estarmos aqui hoje. Amém? Então fica de pé comigo. Eu só quero lembrar, enquanto você vem aqui à frente, que ontem foi o aniversário da diaconisa Solange, né? E amanhã